que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu principalmente a partir do século XVIII. Lógico que ele vai começar lá antes. A gente sabe que na Idade Média, a igreja é que dominava todas as fontes de conhecimento, não é isso? Então, na Idade Média, a gente tem um conhecimento que ele é teocêntrico, ou seja, Deus como centro de todas as coisas. A partir da Revolução Científica que vai acontecendo, logo já de Copérnico em diante, né, a gente vai ter o quê? Uma mudança da visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica, ou seja, Deus deixa de ser o centro e nós temos o homem como centro das investigações, de todo o conhecimento. Então, o que vai acontecer nesse momento? A gente vai ter cada vez mais uma valorização da razão, porque a gente está valorizando o homem e valorizando o que ele tem de melhor, a sua própria razão. Não foi uma passagem tranquila. A gente sabe, por exemplo, que Galileu Galilei, para defender, por exemplo, o heliocentrismo de Copérnico, teve que recusar suas teses iniciais exatamente para não ser queimado na fogueira, como Giordano Bruno, né, foi queimado. Só que Isaac Newton já teve mais tranquilidade no local e no período em que ele viveu. Ele transformou todo o conhecimento científico de forma matemática, ou seja, ele trouxe uma visão mecanicista do mundo que foi transmitida para várias áreas do conhecimento, inclusive a própria filosofia. A gente sabe, por exemplo, Descartes, que vai se apropriar exatamente dessa visão mecanicista. Mas voltando a essa ideia de racionalidade do iluminismo. A racionalidade das ciências seria uma racionalidade das ciências naturais. Eles vão tentar fazer o quê? Aplicar essa mesma racionalidade das ciências naturais ao próprio homem. Esse mecanicismo é uma tentativa de visão do mundo de uma forma totalmente diferente. Isso vai influenciar também outras coisas. Por exemplo, na França, nós tínhamos ainda a vivência de um antigo regime, aquele regime do absolutismo, as pessoas sem mobilidade social, as pessoas ficavam sempre na mesma situação, não tinham condições de mudar a sua situação socioeconômica. A gente sabe muito bem também que, até então, quais eram as classes que comandavam lá na Idade Média? Eram o clero, né, e os reis, a nobreza. Então a gente tem uma classe em ascensão nesse momento. Que classe é essa? A burguesia. Então a burguesia também é um fator relevante para a gente mostrar como é que o iluminismo foi crescendo e assim por diante. A autoridade eclesial e a autoridade monárquica foram perdendo terreno e a gente tem cada vez mais a burguesia crescendo e tendo ascensão. E nesse momento a gente tem também a contribuição de vários pensadores, né, que vão contribuir inclusive para um conhecimento que foi eles tentaram catalogar todo esse conhecimento numa enciclopédia. Essa enciclopédia, exatamente a ideia que a gente tem hoje de enciclopédia, né, seria como se fosse a internet da época. O avanço da enciclopédia é uma coisa muito grande, porque antes quem detinha o conhecimento era a igreja. A educação nesse momento ela foi valorizada porque eles entendiam que valorizar a educação era também valorizar o progresso. Então, por quê? Porque você valorizando a educação, você vai valorizar tanto a autonomia do sujeito e a sua própria liberdade. Os principais pensadores desse período, né, que eu costumo citar, e eu acho que várias provas do Enem costumam citar, é Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Voltaire, ele defendia a liberdade do pensamento, ou seja, ele não poupava críticas nem à religião, à igreja, à monarquia, absolutismo não, monárquico, ele criticava tudo, só que ele teve problemas em relação a isso em sua vida. Não vai dar tempo para a gente falar aqui sobre a biografia dele. Mas é interessante que a influência de Voltaire foi tão grande, e dos outros iluministas, que isso influenciou até mesmo o Brasil. A gente sabe, por exemplo, que a independência do Brasil e a proclamação da República foram frutos, inclusive, do próprio iluminismo. Outro pensador interessante era o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele defendia a ideia de um Estado democrático, que é um direito para todos, porque a gente tinha um Estado que valorizava só certas classes. Ele defendia o quê? Um Estado democrático que haveria o direito para todos. A ideia dele do contrato social, por exemplo, foi muito propagada. Essa ideia do contratualismo, que inclusive alguns outros pensadores vão falar sobre ela também, Locke, por exemplo, essa ideia ela vai mostrar o seguinte, que, por exemplo, o homem, Thomas Hobbes vai falar, o homem é o lobo do homem.
Já que Rousseau vai falar assim, não, o homem ele nasce bom, mas ele é corrompido pela sociedade. Mas ao mesmo tempo a sociedade precisa estabelecer o quê? Um contrato com o indivíduo para poder que os seres humanos vivam em harmonia. Resumidamente seria mais ou menos isso. Então o que vai acontecer? A gente vai ter um pensador que pensa na humanidade como um todo e em direitos iguais para todos. E em terceiro lugar, Montesquieu, que é muito famoso por causa exatamente da visão que ele tem tripartite do poder. Né? A gente sabe o seguinte, que hoje, inclusive o poder nosso aqui, legislativo, executivo e judiciário, era exatamente o que começou lá com Montesquieu, essa ideia. Por quê? Porque a gente sabe que na monarquia a gente tem o poder de um só. Com essa divisão dos poderes, você vai ter um poder meio que restringindo o outro poder. Para quê? Para trazer um equilíbrio de todas as coisas. Então, nesse momento, a gente pode perceber o seguinte, que todas as revoluções que aconteceram nesse período aí, no século XVIII, as revoluções do pensamento, foram em razão exatamente da valorização da razão, da valorização do conhecimento e da valorização do próprio homem em última instância. Então, muito obrigado pela atenção, espero que eu tenha sido claro, é uma aula muito rápida, só para a gente dar uma revisada básica para o Enem. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários aí e vai ser um prazer ajudá-los e conheça o meu canal, né? Saber em Foco.